Olá, sejam bem-vindos ao programa Pão Nosso e Família. Eu e o Marcos estaremos aqui para a gente conversar um pouco sobre o livro Pão Nosso de Emmanuel, por psicografia de Chico Xavier. Olá, Marcos. Olá, Lívia. Olá a todos os nossos amigos que nos acompanham. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade de hoje. Novamente estamos juntos aí para aprender junto com o Emmanuel, né? Isso aí. E hoje nós vamos aprender sobre o capítulo 9, Homens de Fé. Vamos lá, Homens de Fé, capítulo 9. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Palavras de Jesus, vamos encontrar em Mateus capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida, dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então vamos lá, pessoal. Emmanuel traz para a gente aqui uma frase muito importante que Jesus Cristo fala, em que demonstra prudência o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Por que ele cita isso, esse exemplo? Porque a rocha ela vai dar uma base muito mais forte para aquela casa, onde os ventos e a mudança, a chuva não consegue arrastar e nem levar essa casa, porque ela está em base firme. Ao passo que o oposto, que ele cita na Bíblia também, no evangelho dele lá, Mateus até tem também, na continuidade dessa frase aí, que ele edifica a casa sobre a areia, sobre algo que seja móvel, ela fica desequilibrada e ele se torna um ser imprudente. Então ele faz a comparação da construção de sua casa sobre a rocha com o homem que é prudente quando ouve as palavras do Cristo e pratica. Então, os nossos amigos que são palavrosos e entusiastas, como diz o próprio Emmanuel, mas que ao praticar a palavra que ele ensina não o faz, é um ser imprudente. Né? Então ele está fadado a ainda continuar por vários processos de aprendizado, porque apesar de conhecer o que o Cristo ensinou, ele não pratica o que é necessário para a evolução do ser. Não é que ele vai... Não é tão simples assim.
Então tudo que está escrito que eu tenho que fazer e pronto. Calma. Não é robotizado. É trazer os ensinamentos do Cristo para o coração, para você entender o porquê que as leis universais que o Pai nos proporcionou através do exemplo do Cristo, para que elas servem? Por que aquilo é mais justo? Por que as leis universais que são imutáveis são mais corretas? Porque quando a gente começa a compreender as palavras do Cristo e vivenciá-las, nós deixamos de viver em constante sofrimento. Aflições virão, porque elas acometem o ser em processo de evolução. Isso é natural. O sofrimento, que são outros 500. Por exemplo, eu gosto de citar muito sobre o orgulho, né? O orgulho é um vício de comportamento equivocado que é uma mazela do ser que precisa ser extirpada. Eu cito o exemplo de quando ele é ofendido, maltratado, ele sente seu orgulho ferido. Você é um idiota, você é um imbecil, você é burro, tal. E o cara se sente ofendido com aquilo. Ele tem uma mácula chamada orgulho. Porque ao mesmo tempo que ele se sente ofendido com isso, se a pessoa falar assim, você é o ser mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Eu nunca vi gente tão competente quanto você. E aí a pessoa fala, nossa, eu sou muito bom, eu sou 10 demais. Tá vendo como é que o orgulho, ele te atinge? De uma forma, ele faz você sofrer, porque a pessoa te distrata, maltrata, e você fica chateado com aquilo, porque você teve o seu orgulho ferido. Você tem uma mácula chamada orgulho. E, ao mesmo tempo, quando alguém te elogia de forma exacerbada, exagerada, você também fica muito contente. Fica um rapazinho alegre por conta daquela condição. Porque você tem um orgulho para ser tratado. Porque a pessoa que já não tem esse problema, essa mácula, na primeira condição, fala assim, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo, e continuo seguindo o seu caminho sem ser afetado. Não existe o sofrimento. E no segundo caso, mesmo sendo elogiado de forma exagerada, ele ia falar assim, eu sei que eu preciso melhorar muito ainda, não sou isso tudo que você está dizendo. Obrigado pelas palavras, mas também não vai afetar o nosso amiguinho que já tem esse tipo de mácula solucionada. Entende como é que é a questão do sofrimento? Por que isso? Porque o Cristo ensina estas questões para nós. Nos seus diversos exemplos, hoje tem a revelação, a terceira revelação, que é o Espiritismo, trazida na sua codificação por Allan Kardec, todo o aclaramento, a retirada do véu sobre as parábolas e orientações que os Espíritos nos trouxeram, porque o Cristo os enviou para tal. E essas palavras que nos vieram na terceira revelação, que na segunda é o exemplo do próprio Cristo aqui na Terra, muita gente joga de lado. Nossa, mas é muito importante, gente, seguir esse caminho, mas a pessoa não tenta aplicar no dia a dia dela. E tirem da cabeça outra questão. A gente não muda de uma encarnação para outra, de um instante para o outro. É um processo. A natureza não dá saltos. Você não consegue sair de um ser do 10º grau da categoria de espíritos mais baixos, do leviano, para um espírito puro crístico. Esquece. É um trabalho árduo, dói, sofre, mas deve ser a busca constante, porque no final, como diz o próprio Emmanuel, todos estarão. É aqui, ó, que ele fala, a frase que eu gostei que ele falou aqui, ó, reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todos nós chegaremos à luz, à perfeição relativa, claro, né? Ao amor do Cristo, amor do Pai, aquela evolução. Mas, para chegar lá, esforço. Conhecer o que o Cristo ensinou é praticar no seu dia a dia, luta constante. Dê uma olhadinha diferente para alguém que falou mal contigo. Opa, precisava ter olhado nem daquele jeito. Vamos tentar trabalhar isso aí, vamos tentar melhorar.
E agora, vamos pegar esse ensinamento de busca de prática do bem, de fazer o que o Cristo nos ensinou, passar para a Lívia. Vamos trazer essas ideias todas para dentro da família. A minha esposa querida, por favor, você está com a palavra. Na verdade, eu vou repetir o que você falou, né? Tudo que você falou aí é o que É bom que estava. fica, né, mais internalizado na cabeça das pessoas. É o que eu ia falar mesmo, com relação a isso que Jesus trouxe aí para nós, né? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, que a gente possa ser esses homens, né? E edificar a casa sobre a rocha, tendo prudência, exemplificando. Eu falo isso aqui quase todo dia. Eu falo que tem que exemplificar, não adianta nada falar palavras bonitas, virar para uma pessoa e falar, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você mesmo não faz, para poder exemplificar, né? Não é que eu vou ensinar para o meu filho que ele não deve fazer uma coisa que eu faço. Tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Cabe aí uma reflexão sobre isso. Porque se ele vê os pais num tipo de conduta, os filhos veem os pais, os filhos estão em formação, e essa formação de responsabilidade nossa. E se eles veem os pais fazendo uma coisa, vai fazer, vai reproduzir. Porque é o primeiro professor ele que está ali dentro de casa, todo dia, vendo os hábitos, né? Mas que a gente possa, né, entender que é necessário entender essa importância que tem uma família, a importância que hoje em dia a gente vê tantas pessoas, né, algumas pessoas tentando impedir, né, tentando tirar a. Eu estou tentando achar palavras para isso, mas tentar tirar a importância da família. Isso não, a família é sempre importante, né? Existem pessoas que vão estar responsáveis por ter uma vida dois, pessoas que vão estar aí responsáveis por um espírito que está chegando aí, né? Então, a importância é, senão Deus não tinha criado família, né? A gente não precisava de nada, não precisava de família, viveria sozinho. Mas a família é o laboratório diário que a gente tem para a gente poder evoluir, né? Crescer. E nem todo mundo, a família é perfeita, logicamente. Nem todo mundo acerta, né? A gente erra muitas vezes. A gente erra, quer dizer, na maioria das vezes. Mas que a gente possa, pelo menos, estar aí tentando melhorar cada dia. Né? Os discípulos de Jesus não eram perfeitos, né? Cada um tinha suas particularidades, cada um tinha os seus defeitos, mas o que eles fizeram? Eles foram aprendendo com Cristo e colocando tudo em ação que eles aprenderam. Então, essa é a importância da gente estar ali aprendendo e se melhorando a cada dia mais. Então, Marcos Vinícius. Que lindo! Maravilhoso, essa prática no dia a dia que é o mais importante. É o dia a dia, é o instante, é a família unida, são os problemas sendo resolvidos e a gente buscando o exemplo do Cristo no nosso dia a dia. Isso aí, Muito bem. muito bom. Mais alguma consideração? Nada para acrescentar, muito obrigado pela oportunidade, agradeço o Jefferson para nós novamente aí. Jefferson é nosso querido aqui, né? Ele nos dá essa oportunidade de trabalho, isso é muito importante para a gente. Gostaria também de estar agradecendo a todos que estiveram conosco, pedimos aqui que compartilhem, que possam levar bons programas para outras pessoas. Hoje em dia a gente vê a internet tão cheia de coisas absurdas, que a gente possa levar um pouquinho, né, dos ensinamentos de Jesus para outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.